Olá a todos vocês que prestigiam o portal Atualidades do Direito. Eu sou o professor Daniel Marques de Camargo e hoje abordaremos um tema de extrema importância, de grande relevância, tanto teórica quanto prática, que são os princípios orientadores da execução civil. Ou seja, nós visualizaremos a execução civil e todos os seus princípios regentes, todos aqueles vetores hermenêuticos que estão a estabelecer diretrizes interpretativas e aplicativas do direito no que respeita à tutela jurisdicional executiva. Previamente, é importante delinearmos aquela diferenciação entre regras e princípios jurídicos, aquela diferenciação, aquela distinção estabelecida por Canotilho. Canotilho, ao tratar das normas jurídicas, dividindo-as em regras jurídicas e em princípios jurídicos, ele estabeleceu a diferenciação no seguinte sentido: o grau de indeterminabilidade dos princípios. Os princípios são mais indeterminados, são mais vagos, são mais abrangentes. O grau de abstração dos princípios. Os princípios são mais abstratos, têm uma carga de subjetividade maior, e por isso, em relação aos princípios, é necessária a chamada densificação normativa, ou seja, precisamos extrair dos princípios aquele verdadeiro e melhor sentido, aquele aspecto relacionado à otimização dos princípios constitucionais, dos princípios regentes de cada uma das disciplinas jurídicas e, no nosso caso, os princípios que orientam a execução civil. Mais que isso, um terceiro aspecto diferenciador entre regras e princípios está no caráter de fundamentalidade no sistema. Os princípios jurídicos são considerados normas hierarquicamente superiores. Por isso que já aproveitamos para tratar de uma quarta diferenciação, de um quarto aspecto diferenciador entre regras e princípios, relacionado à natureza normogenética. Quando nós analisamos a gênese das normas jurídicas, os princípios são a razão de ser das regras, ou seja, as regras têm lastro e devem mesmo ter lastro sempre na principiologia, como normas hierarquicamente superiores. Além disso, a proximidade da ideia de direito, de justiça, porque os princípios funcionam como verdadeiros estandardes jurídicos. São vetores hermenêuticos que devem servir à melhor interpretação e aplicação jurídica. E, então, com isso nós fechamos esse ciclo. Os princípios têm um grau de indeterminabilidade maior, têm um grau de abstração maior, têm um caráter de fundamentalidade no sistema, tem, nessa natureza normogenética, uma preponderância sobre as regras e, então, nós, com essa diferenciação, visualizamos bem a importância dos princípios. Os princípios, embora sejam vagos, indeterminados, abrangentes, têm essa carga de subjetividade muito maior do que as regras, que são mais determinadas, mais diretas, os princípios são realmente de extrema importância, não podem mais ser vistos como dogmas. Os princípios têm um caráter instrumental para a realização de uma tutela jurisdicional efetiva, tempestiva, completa, segura, de extrema relevância. Nós visualizaremos nessa sequência, em relação à tutela jurisdicional executiva, o princípio da patrimonialidade, o princípio da vontade, o princípio do título, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da menor onerosidade, ou da menor gravosidade, ou da menor prejudicialidade, o princípio da especificidade, das expensas, das custas ao executado, depois o princípio da utilidade, em seguida o princípio da livre disponibilidade da execução pelo exequente, ainda o princípio da lealdade processual e, finalizando, o princípio da autonomia do processo de execução tradicional e o princípio do sincretismo. Portanto, iniciemos a nossa tratativa a respeito dos princípios. Em primeiro lugar, princípio da patrimonialidade, ou por alguns também chamados de princípio da realidade. O que significa esse princípio da patrimonialidade? Significa que toda execução é real, que toda execução incide sobre o patrimônio, sobre os bens do devedor, e não sobre a pessoa do devedor, salvo a exceção constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso 67,
da prisão civil por dívida do devedor de alimentos que, sem escusa plausível e de modo voluntário, deixa de cumprir a sua obrigação alimentar. A esse respeito, é importante lembrarmos da súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, que tornou impossível no Brasil a prisão civil do infiel depositário, seja lá qual for a modalidade do depósito. Também, a propósito do princípio da patrimonialidade, é importante que verifiquem o artigo 591 do Código de Processo Civil e também o artigo 646 do CPC, que mostram que, para o cumprimento de suas obrigações, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei, que nós veremos logo adiante. Portanto, está eliminado aquela possibilidade de intervenção, de coação, de restrição física em relação ao devedor que acontecia em outras épocas, que prevaleciam em outros momentos históricos. A execução, em regra, ela deve incidir, portanto, sobre o patrimônio, sobre os bens, sobre as coisas do devedor e não sobre a pessoa do devedor. Aí o princípio da patrimonialidade. O segundo princípio, trata-se de um princípio de enorme importância. Muitos processualistas têm esquecido de abordar devidamente o princípio da vontade. Qual o significado do princípio da vontade? Ele trata daquela ideia de que é imprescindível em nosso ordenamento jurídico que tenhamos previsões normativas, que tenhamos mecanismos legislativos, que tenhamos normatização suficiente a influenciar o ânimo mesmo, o elemento subjetivo, a vontade do devedor, no sentido de compelir, forçar, impulsionar, coagir mesmo o devedor ao cumprimento da sua obrigação. É importante que tenhamos tais mecanismos para que o devedor constate, verifique, conclua que, em muitas hipóteses, ao menos para aqueles que têm algo a perder com a execução, é mais interessante, é mais importante, é melhor que ele cumpra a sua obrigação do que ele protele, ele procrastine o cumprimento da sua obrigação. Alguns exemplos são importantes nesse sentido para exemplificarmos, para ilustrarmos o princípio da vontade. O primeiro deles está no artigo 475J do Código de Processo Civil. O artigo 475J previu aquela multa automática de 10%. E o que é a multa automática de 10%, se não um mecanismo influenciador na vontade do devedor? Se, no prazo de 15 dias, o devedor não cumprir a obrigação de pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, haverá incidência da multa automática de 10%. Portanto, devedor, se você deve efetivamente R$100 mil, não cumprindo a sua obrigação no prazo de 15 dias, o valor devido já não mais é de R$100 mil, mas passa a ser de R$110 mil. E quem tem lastro patrimonial, financeiro, quem tem algo a perder, certamente não quer a incidência dessa multa automática. E o que se vê após a inserção em nosso ordenamento jurídico do artigo 475J com a Lei 11.232 de 2005 é que, efetivamente, aumentou substancialmente o volume de situações em que há o cumprimento da obrigação e não a procrastinação, e não a protelação do cumprimento da obrigação. Um outro exemplo importante do princípio, da incidência do princípio da vontade, está no artigo 652-A, parágrafo único do Código de Processo Civil, que vale para execução de títulos extrajudiciais. Se naquele prazo de 3 dias... contado esse prazo da data da citação, ele é o termo inicial para o pagamento em 3 dias, se no prazo de 3 dias o devedor pagar o débito, os honorários advocatícios são reduzidos pela metade, são reduzidos em 50%. Outro mecanismo que leva ao devedor a ideia de que pode ser mais interessante o cumprimento da obrigação. Uma outra previsão, também bastante relevante, é a do artigo 745-A do Código de Processo Civil. É aquela prevista para a execução de títulos extrajudiciais que estabelece o seguinte: se o devedor
ao invés de apresentar embargos, depositar 30% do valor do débito em execução, mais custas, despesas processuais, honorários advocatícios, ele pode pedir o parcelamento do débito remanescente em até 6 vezes, em até 6 parcelas, portanto, com correção monetária e juros de 1% ao mês. Então, é um benefício legal que incentiva o devedor a pagar parceladamente o seu débito. Obviamente que, quando o devedor, quando o executado faz a opção por esse parcelamento legal, que, em nossa concepção, não está dentro da discricionariedade judicial, porque é uma faculdade legal deferida ao executado, quando ele faz a opção por esse parcelamento, ele, obviamente, perde a faculdade de oferecer os embargos à execução dos embargos do devedor. E é razoável, é da lógica jurídica que funcione dessa maneira. Portanto, isso incentiva o devedor, força saudavelmente o executado ao cumprimento da sua obrigação de modo parcelado. Entendemos também que tal previsão, não obstante esteja inserida lá na execução de títulos extrajudiciais, também deve ser aplicada à execução de títulos judiciais, ao cumprimento de sentença, numa interpretação sistemática, numa interpretação inteligente e numa aplicação jurídica tempestiva, efetiva, segura, naquele processo civil de resultados, não há por que excluirmos o benefício previsto no artigo 745-A do Código de Processo Civil, também ao cumprimento de sentença. E uma última, e talvez mais nobre exemplificação de incidência do princípio da vontade, são as multas cominatórias, as astrentes importadas do direito francês, que têm sido utilizadas no Brasil cada vez mais, de modo mais incisivo, de modo efetivo, quantitativamente e qualitativamente melhor. Partimos para outro princípio, o princípio do título. O princípio do título significa aquela ideia de que nulla executio sine titulo, ou seja, não existe execução, não há execução que não tenha lastro em título executivo extrajudicial, qualquer um daqueles previstos no rol exemplificativo do artigo 585 do Código de Processo Civil, porque há leis especiais que também prevêem outros títulos executivos extrajudiciais, ou título executivo judicial, qualquer um daqueles do rol também exemplificativo do artigo 475-N do Código de Processo Civil. Portanto, princípio do título, nulla executio sine titulo. Não existe execução sem título executivo extrajudicial ou título executivo judicial que lhe dê base, que lhe fundamente, que lhe funde, que lhe dê lastro. E mais que isso, execução tem que ter lastro em título que consubstancie uma obrigação líquida, certa e exigível. A liquidez de uma obrigação nós verificamos a partir da aferição da obrigação devida, da quantificação da obrigação devida, da expressão monetária, do valor, da especificidade da obrigação. É preciso ter isso delineado claramente para que a execução tenha a chamada liquidez da obrigação. A certeza está relacionada à existência da obrigação, à presença dos elementos objetivos e subjetivos do título e da obrigação que instrumentaliza esse título. E, por último, a exigibilidade nós verificamos a partir do inadimplemento efetivo do devedor, a partir do momento em que essa obrigação não esteja sujeita a termo ou a condição, surge a exigibilidade, portanto, porque está inadimplente o devedor. Execução que não se lastreia em título executivo extrajudicial ou título executivo judicial é execução nula, a teor do artigo 618, inciso 1 do Código de Processo Civil. Execução na qual se verifique uma deficiência do título, ela pode ser combatida através dos embargos à execução de título extrajudicial, os embargos do devedor, ou através de impugnação ao cumprimento de sentença, a execução de título judicial, e ainda, importante mencionarmos, através da exceção ou da objeção de pré-executividade,
àqueles que fazem uma divisão da exceção e da objeção de pré-executividade, no sentido de que a objeção de pré-executividade serviria para questionar matérias de ordem pública, que ofendessem normas cogentes, aquelas matérias que seriam conhecíveis, inclusive ex officio, de ofício pelo próprio magistrado. E a exceção de pré-executividade serviria para tratativa daquelas matérias que devem ser arguidas, que devem ser suscitadas, que devem ser levantadas pela própria parte. Portanto, execução que não tem lastro, que não tem base, que não se fundamenta em título executivo extrajudicial ou título executivo judicial, ela é execução nula, é execução que não frutificará. Muito importante, aqueles que trabalham com o direito, que verifiquem a viabilidade efetiva do título para instrumentalizar uma execução, porque se, por exemplo, nós estamos diante de uma nota promissória, de um cheque prescrito, de um título executivo qualquer capenga, problemático, deficiente, muito mais interessante e necessário que haja a operacionalização através de uma demanda cognitiva para que, posteriormente, se obtenha a satisfação daquele direito, a execuibilidade daquele direito, até porque execução que é instaurada, que é ajuizada, sem o necessário lastro no título, é execução que gerará, pelo princípio da causalidade, a incidência do pagamento ao exequente de custas, de despesas processuais, de honorários advocatícios, quiçá de litigância de má-fé também, a depender do caso concreto. Portanto, nós tratamos aqui, neste primeiro bloco, do princípio da patrimonialidade, do princípio da vontade, do princípio do título, de tal modo que, a partir do segundo bloco, nós abordaremos a sequência dos princípios e orientadores da execução civil. Até mais.